Muita gente me pergunta sobre um assunto que está rodando na rede social sobre o uso do mebendazol no tratamento oncológico. É verdade que desde 2002, antes, ele já era estudado como um grande promissor nessa. Agora, o artigo de 2002 mostrou, vou ler aqui o nome do cara, porque o palavrão, o cara tem um nome, ó, é Mukhopadhyay, é o nome dele, e colaboradores, tá? Então ele mostrou que o mebendazol induzia apoptose e parada do crescimento tumoral, células, não em humanos. Isso é uma coisa importante vocês entenderem. Depois eu vou explicar por que esse trabalho não evolui para o estudo em ser humano, tá? E a pesquisa mostrou sim que essa medicação continha o crescimento tumoral, tá? Então ele foi o marco inicial na ciência. Já existia no passado alguma percepção, algum uso assim intuitivo nesse mesmo sentido, mas ele fez a primeira evidência celular, que é o caminho normal. No John Hopkins aconteceu um acidente. John Hopkins é o hospital que mais estuda câncer. Ele foi muito financiado pela fundação, né? Aquela fundação que estimula muito o estudo do câncer e tal. E aconteceu um acidente. Os ratinhos lá que estavam estudando o glioblastoma multiforme, um tumor de crânio, e deu uma infecção de verme todo acidente, naquele ratinho. E aí trataram com o mebendazol, o benzimidazol, né? Um semelhante ao mebendazol. E melhorou o câncer daqueles ratinhos que tinha tido verme que trataram. Então surgiu uma coincidência ali daquelas, né? Ciência acontece. Aí depois disso, teve muito trabalho, animal, fase 2 e tal, mas em humanos não evoluiu. Por isso que é muito difícil alguém falar uma coisa de humano, mas tem outros fatores a serem superados, além, lógico, de ter um trabalho em humano. Por que esse trabalho em humanos é importante? Porque existem vários fatores. O primeiro deles não existe estímulo financeiro para as grandes indústrias fazer a pesquisa, porque esse já caiu a patente. Os pesquisadores da ciência, das universidades, ter o compromisso de pesquisar aonde não há financiamento privado, quem tem que pesquisar é quem é financiado pelo financiamento público. As universidades, por exemplo, no Brasil, as universidades teriam obrigação moral de não ficar só trabalhando para quem já tem o dinheiro, mas falta um pouquinho de ética na decisão de quais caminhos seguirem as pesquisas nas instituições. E isso é algo que tem que ser trabalhado. Você não pode falar isso da ciência. Lógico, é justamente por gostar da ciência que a gente fala assim, ela tem que deixar de seguir o caminho do dinheiro e seguir o caminho da sociedade, da humanidade, que ela necessita. Então, o primeiro limite para a utilização, para a formalização, é a falta de ensaios clínicos fase 3 em humanos, robustos, certo? Mas tem outros probleminhas, eu tenho uma listinha aqui, porque senão eu vou esquecer aqui no vídeo, tá? Depois nós temos o segundo, que eu acho o grande desafio, o desafio de saber a correta biodisponibilidade dele. Ele é ótimo, por exemplo, na absorção intestinal, mas para chegar nos determinados pontos aonde possa ter um câncer, é algo que ainda precisa ser mais estudado. Isso não foi. Então fica difícil falar, olha, como é que tá esse pulmão, faz assim, pro crânio faz assim, pro fígado faz assado, tudo limitado daquele primeiro fator que eu falei para vocês, falta de estudo clínico, porque no estudo clínico você vai poder também estudar a biodisponibilidade e o efeito em cada situação. Então não existe uma formalização do uso dele, tá? Bom, o interesse econômico ele está amarrado, né? Porque ele é reposicionado, então isso eu já até comentei lá na primeira parte, ou a falta de interesse econômico e a falta de ética de pesquisadores que estão em universidades públicas, por exemplo, que deveriam estar fazendo isso, você me entende, né? Aí é falta de ética. Ele é um ótimo cientista, mas o dinheiro, você entende, né? Então, bom, outro fator que a gente tem que saber sempre, porque para todo remédio, é a gente saber o risco, que na dose alta, para conseguir, então,
a ter efetividade lá no microambiente tumoral, onde é mais difícil chegar, lá no tumor, onde é mais difícil chegar ao remédio, você tem que então tomar uma dose mais alta. Não existe trabalho sobre toxicidade bem definidos em doses altas. A gente sabe que tem muita gente usando de forma informal aí e que não tem tido grandes problemas, mas para que seja aprovado e formalizado, precisaria disso, tá? Toxicidade hepática, hepatotoxicidade, tudo bem. Eu pus a listinha aqui, tá? Então, é isso que falta para o mebendazol vir a entrar no tratamento oncológico convencional, aonde ele se encaixa a partir do momento que tiver o primeiro ensaio clínico, biotoxicidade, tudo, aí vem. Aonde ele se encaixa, com qual que ele combina, com qual medicação você tem que evitar, enfim, tudo isso, tá? Ele tem todas essas coisas a favor dele, mas também tem os poréns da realidade da nossa sociedade que só anda em cima de remédio que possa ser patenteado e dar lucro, e a gente deveria ter cientistas comprometidos com a sociedade e não cientistas comprometidos com o lucro pessoal. Aí sim, se as universidades públicas deveriam ser obrigadas a estudar determinadas coisas que a iniciativa privada não tem dinheiro, não tem interesse, e a pública que teria que ter interesse fica trabalhando amarrado aos interesses da privada. Isso é uma forma até antiética de se conduzir a pesquisa, por isso que a ciência às vezes perde um pouquinho da credibilidade. Tchau, caboclo.